Sejam bem-vindos a mais um programa Boas Novas de Paz, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, com sede em Santos. Nós estamos aqui na Avenida Siqueira Campos, canal 4, 161, no bairro Dom Macu. Eu gostaria neste momento, na abertura deste programa, de fazer uma oração para abençoar a sua vida. Eu não sei de onde você está me assistindo, se você está na sua casa neste momento, se você está num presídio ou se você está num hospital. Eu não sei o que você está necessitando neste momento, mas eu creio num Deus que Ele pode alcançar a sua vida através desta oração. Eu creio num Deus que Ele pode transformar a sua vida neste momento. Ele pode transformar o seu cativeiro neste momento. Então ore juntamente comigo. Somente creia num Deus que pode transformar a sua vida e Ele irá transformar o seu interior nesta tarde. Maravilhoso Deus e Pai, grandioso é o Teu nome, Senhor. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. O Senhor que é onipotente, que é onipresente, Senhor. O Senhor se faz presente nesta programação. Tome a direção deste programa nesta tarde. Abençoe essas vidas que estão assistindo, que estão através dessa transmissão, Senhor. Pedindo, Senhor, por aquilo que o Senhor sabe o desejo do coração de cada uma dessas pessoas, ó Pai. Te pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo dom da salvação que o Senhor tem nos dado através do Teu Filho Jesus. É o que te pedimos e agradecemos, ó Deus. Amém. Participe conosco, esteja ligado, participe desta programação. Amém. Morto no grego significa separado. Quando você morre, a alma separa do corpo. Então a palavra morte no grego é thanatos, separado. A alma separou do corpo. Isso é morte. O crente separado da comunhão de Deus é morte também. É morte espiritual. E aqui diz: Ele nos deu vida 2 vezes. Por que vida 2 vezes? Jesus explicou para Nicodemos: aquele que não nascer da água. O que é nascer da água? Nascer em decorrência de amor de um casal é nascer pela água, nascer da água. Aquele que não nascer da água e do Espírito. O que é nascer do Espírito? É a regeneração pelo poder do Espírito Santo através da palavra de Deus. Então vivificou é dar vida 2 vezes. É a regeneração, é nascer de novo. Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer 2 vezes não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus está em 2 esferas: a esfera presente e a esfera futura. Então Deus fez o que com cada um de nós que somos salvos? Primeiro, Ele nos vivificou. Por que nos vivificou? Nós estávamos mortos. Mas como morto? Morto no sentido separado. A palavra morto significa separado. Separado da comunhão de Deus. Deus sabia que o homem ia pecar. Deus sabia que o homem ia desobedecer. O plano de Deus era que o homem tivesse a vida eterna. Mas Ele também sabia que fazia parte do plano o homem desobedecer e enviar o seu Filho ao mundo. Porque a Bíblia diz que o plano de salvação, a igreja, ela foi planejada desde a fundação do mundo. A igreja já estava planejada. Deus sabia que Adão ia desobedecer. Deus sabia que Ele tinha que enviar o seu Filho Jesus Cristo. Então nós estávamos mortos. E o que Ele fez por nós? Mortos no sentido separado. Ele nos vivificou. Deu vida 2 vezes. A segunda coisa que Deus fez, porque o pecado, ele separa realmente o homem de Deus. A segunda coisa que Deus fez por nós é que nós fazíamos a nossa vontade. Nós fazíamos a vontade da carne. E a Bíblia diz que fazíamos a vontade da carne
e dos nossos pensamentos. E hoje, a Bíblia diz que nós fazemos a vontade de Deus. A Bíblia diz que nós devemos buscar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. A melhor coisa que tem é o crente estar dentro da vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos dentro da vontade, da nossa carne, dos nossos desejos, da nossa conveniência. Mas a Bíblia diz que a salvação, ela propicia isso, que um crente que antes fazia a vontade dos desejos da carne, que tinha um pensamento fixo em alguma coisa, hoje ele tem a humildade de buscar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então a vontade de Deus é a obediência à palavra de Deus. O evangelho que a Assembleia de Deus pregou sempre foi o evangelho da obediência. A Bíblia diz que quando Pedro pregou no dia de Pentecoste, quase 3.000 almas se converteram, compungiram nos seus corações e disseram: que devemos fazer? Então o evangelho tem um impacto da obediência. O evangelho que se prega hoje na mídia não é o evangelho da obediência, é o evangelho da conveniência, não é o evangelho da obediência. Esses dias um pastor estava pregando e ele disse: eu estou vendo um irmão ali recebendo a coroa, estou vendo outra irmã recebendo a coroa. Mas isso é heresia, irmãos. Nós só vamos receber a coroa quando nós chegarmos na glória. Porque o que nós temos hoje é que carregar a nossa cruz. E hoje as pessoas não querem carregar a cruz. As pessoas não querem a obediência. Mas o evangelho pregado no Novo Testamento é o evangelho da obediência. Quando Pedro caiu por terra, Paulo caiu por terra, ele disse: quem és tu, Senhor? Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti dar murro em ponta de faca, se tivermos que traduzir para o português, né? Porque tem palavra na Bíblia que você não entende, né? E Paulo disse o quê? Que queres que eu te faça, Senhor? Aí o Senhor disse: olha, você vai na rua e lá eu vou mandar alguém. E a Bíblia diz que Paulo, ele estava orando, esperando a ordem de Deus, esperando aquilo que Deus tinha prometido, quando Deus envia alguém para consolá-lo, e ele começa a dar os primeiros passos. Nós fazíamos a vontade da carne, hoje fazemos o quê? A vontade de Deus. Então nós temos, irmãos, na nossa vida, carnalidade. Eu vou dar um exemplo aqui do que é carnalidade. Carnalidade. Eu vou fazer. Hoje eu vou causar na ceia. Hoje eu vou causar na vigília, né? Hoje eu vou pregar, vou arrebentar hoje. Carnalidade. Isso não é demônio não, carnalidade. Nós temos muita carnalidade em nosso meio. Depois que eu saí da igreja, a igreja, abaixou. Carnalidade. Quando eu estava em tal congregação era assim, agora, isso é carnalidade. Nós temos muita carnalidade no nosso meio. O ser humano, ele carrega um DNA de Adão. O orgulho de achar que é melhor do que os outros. O orgulho de achar que é mais santo do que os outros. O orgulho de achar, se eu tivesse lá eu faria dessa forma. Então isso é carnalidade. Eu vou fazer assim e assado, eu vou resolver dessa maneira. Não ora, não busca Deus, não pede direção, não conversa com a esposa, toma atitude precipitada. Então isso é carnalidade. E a Bíblia diz que nós estávamos em nossos desejos da carne, em nossos pensamentos.
Mas a Bíblia diz que os pensamentos, a Bíblia diz: pensai nas coisas que são do alto, porque os meus pensamentos são maior do que os vossos pensamentos. O nosso pensamento muitas vezes é mesquinho. Deus tem coisa muito maior para nós. Às vezes estamos centrados numa mentalidade mesquinha, mas o nosso Deus, Ele tem um pensamento muito maior do que os nossos pensamentos. A Bíblia diz que aquilo que não subiu ao nosso coração, nem à nossa mente, coisa que você nem imaginou, são aquilo que Deus tem preparado, coisas grandiosas que ainda não subiu à tua mente, porque o importante é a obediência, o importante é a vontade de Deus, e não a vontade da carne. Então, irmãos, cuidado com carnalidade. Todos nós somos tentados em alguma esfera da nossa existência, em querer ser carnal. Uma vez, às vezes a gente fica carnal, né? Uma vez um irmão falou que ia bater no outro. Isso é carnalidade. Mas porque a paciência também tem limite, né? Mas isso pode também chegar até, a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Eu não acredito que um crente fica endemoniado só se ele der muito lugar ao diabo. Pode até acontecer dele ficar endemoniado. Mas eu não acredito que Pedro ficou endemoniado. Eu acredito que Pedro deu lugar ao diabo. Porque Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque você não está falando aquilo que é do reino de Deus, do pensamento, do plano de Deus. Mas você está falando uma coisa que você está dando lugar ao diabo. Mas a Bíblia diz que hoje nós fazemos a vontade de Deus, não a nossa vontade. E a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, e hoje somos filhos da promessa. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles eram chamados de filhos da promessa. O povo de Israel era chamado filho da promessa. E eles achavam que só eles iam para o céu. Só eles estavam salvos. João Batista disse: não presumais em vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, que eu posso suscitar filhos até dessa pedra. Então, era um privilégio que o judeu tinha, de ser chamado filho da promessa. Mas Jesus disse: vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês são filhos do diabo. Né? Jesus falou isso para eles, que eles eram filhos do diabo. Então, filhos do diabo é filhos da ira, filhos da desobediência. E a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. E hoje somos filhos da promessa. Existe carnalidade, existe demônio.